Então, boa noite a todos. Aula 6. Roberto, a palavra é sua. Obrigado, boa noite. Então, a Helena está falando que a internet está instável. Vamos fazer um check-in assim pelo chat mesmo? Pode ser? Eu vou colocar aqui a pergunta, né? Mas é simples, é como estou chegando, expectativas, sentimentos, tá? Como estou chegando para o nosso encontro de hoje à noite, nesse sentido, expectativas, sentimentos. Então, escrevam aí. Ana Paula chega tranquila, a Lilian está chegando curiosa, tranquila. A Raquel chega tranquila e feliz para aprender mais hoje. A Aline feliz pela caminhada até aqui, expectativa de mais aprendizado. Lindomar chega agitado, acabou de sair do trabalho e, como sempre, expectativas altas com a aula de hoje. A Michelle está feliz de estar aqui, com alguns técnicos, mas já ajeitando. Alguns devem ser problemas técnicos, né? A Cláudia chega bem, com um olho na tela e outro nas crianças. Essa é a vida moderna, né? Vida Covid, mundo Covid. Um olho na tela, um olho nas crianças. A Rúbia, hoje, infelizmente, não está bem, está com dor, mas essa aula sempre me faz bem. Que bom, que bom. Helena está chegando tranquila, alegre, bem curiosa com essa aula. Na semana passada, quinta-feira, eu dei um curso, né, à noite com o pessoal, e aí tinha umas pessoas no final falaram isso. Nossa, eu cheguei e estava com dor de cabeça, e até passou a dor de cabeça. Eu falei, opa, então agora a aula está curando a dor de cabeça. Tomara que cure da Rúbia também. Quem mais, gente? A Helena está chegando tranquila, alegre, bem curiosa com essa aula. O Luiz, você que não está podendo falar, talvez não esteja podendo escrever, se quiser falar como está chegando. Como eu tô chegando pro curso esperando o curso, eu tô chegando com pressa no curso para variar, né? Então. Eu senti falta da aula passada, não é igual assistir o vídeo, por mais que eu já mexi com tecnologia, por incrível que pareça, me fez falta estar presente, porque está sendo muito bacana esses novos conhecimentos. E as trocas também que faz aqui, né? Certamente, também. E ainda o Renê ficou me mandando mensagem, você tá perdendo, não sei o que, a aula tá boa, só para me dar uma provocadinha a mais. Faz parte do jogo, ué. Faz parte, infelizmente. A Cíntia chega cansada, mas curiosa com a aula. A Caterine chega bem, curtindo muito todo o curso, ansiosa pelo tema de hoje. Legal. A Paula e o Renê, que chegaram depois, a pergunta é como está chegando, né? Para hoje à noite, sentimentos, expectativas, se quiserem colocar no chat também, falar alguma coisa, tá bom? Eu vou começar, então, mostrando aqui, compartilhando minha tela, para a gente começar, então, com essa aula de hoje, tá? A Paula chega curiosa, legal. Então, vamos lá. Então, já passamos... Então, hoje é a aula 6, né? Legal. Já passamos pela parte de governança, né, colaborativa, passamos por cultura de paz. Hoje nós vamos falar de habilidades sociais, tá? E as duas próximas aulas serão sobre autodesenvolvimento. Então, hoje a ideia é a gente fazer uma ponte entre essas habilidades, né? Essa questão de relação, né? Como é que a gente se relaciona com uma cultura, como é que a gente, né, cria uma cultura de paz nos nossos relacionamentos, como é que a gente se relaciona de uma forma, né, mais adequada, que dê apoio, suporte para
a forma como a gente trabalha em conjunto, né? Então, a gente pode trabalhar, né, lá com a sociocracia, definir a estrutura de gestão, os processos, com a tomada de decisão por consentimento e tal, mas se a gente, na hora de nos relacionarmos, a gente tem muito conflito, muito atrito e põe algumas pessoas no gelo, aí não escuta os outros, então não vai funcionar. Qualquer, né, método, forma que a gente queira trabalhar, né, do jeito que a gente queira se organizar e funcionar nos nossos processos, se os relacionamentos estiverem ruins, vai impactar, né, isso tudo. Então, essa questão do relacionamento é muito importante. Então, hoje a ideia é a gente fazer essa ponte entre essa questão do relacionamento, a qualidade do relacionamento com o autodesenvolvimento, que estão super ligados, né? Vamos trabalhar com esse tema hoje de habilidades sociais, tá? Eu queria começar com um verso do Steiner. Dentro de mim, se estou ouvindo o outro, ao meu Deus, ouço melhor. Vou até ler de novo, tá? Dentro de mim há um Deus, há um mundo ao meu redor. Quando Deus fala comigo, se estou ouvindo o outro, ao meu Deus, ouço melhor. Então, esse verso tem essa coisa, né? Tem a ver com relacionamento, com escuta. E se a gente realmente está atento para escutar o outro, a gente se escuta melhor também e o Deus que tem dentro de cada um de nós. Muito bom. Então, eu queria só resgatar lá no nosso primeiro encontro, né? Que eu falei sobre remembração social, né? Eu trouxe essa imagem, eu falei de autonomia e colaboração, e eu trouxe essa imagem do desenvolvimento, né, do número 3, do 1 para o 2 e para o 3. Só queria resgatar isso rapidinho, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, o 1 é isso, né? O 1 tem a ver com todo, né? Então, imagina quando a gente está na barriga da mãe, né? A gente está no 1, está uno com a mãe, né? Está ali no 1, está quentinho, gostoso, uma coisa muito integrada, né? Então, tem a ver com a colaboração, né? O filho e a mãe colaborando muito intensamente e muita dependência. E aí, quando o filho nasce, vai para o 2, né? O filho se separa, se distancia da mãe. E aí começa um caminho de independência. Aos pouquinhos, a gente vai se tornando mais independente, né? Dos pais e tudo. E num grupo também é assim. Quando o grupo começa a trabalhar junto, todo mundo imbuído do mesmo propósito, todo mundo querendo fazer junto, e aí muito unido, muita colaboração, e um dependendo muito do outro. E aí chega uma fase que a gente começa, né, na organização, que a gente chama de fase de diferenciação, né, que a gente começa a diferenciar, a olhar bem quais são as qualidades de cada um, quais são também as dificuldades de cada um. Precisamos dividir tarefas, não dá para todo mundo fazer tudo, temos que organizar melhor, né, aí vão ver os círculos, os papéis, né, tudo mais, como é que a gente vai se organizar. E aí começa a ter um certo distanciamento e a gente começa a perceber também as diferenças e as dificuldades de cada um. E às vezes não, normalmente acontece, né? Divergências e conflitos, às vezes, né? E isso, no extremo, pode levar até a realmente romper, né? Então, nesse caminho, a nossa busca agora, né, depois disso que separou, que a gente fica mais independente, vai desenvolvendo mais autonomia, é buscar integrar de novo, né? Integrar no 3, que é essa busca de colaborar, mas não como estava no 1, na dependência, mas de uma forma interdependente, né? Colaborar de um lugar de autonomia. A partir da autonomia conquistada, da independência, a gente se conectar com os outros numa interdependência, onde cada um tem sua autonomia, né? Seu espaço de autonomia, e mesmo assim, a partir desse lugar de autonomia, colaborar uns com os outros. Eu chamo de colaborar de um lugar de autonomia, né? Então, esse é um caminho de desenvolvimento das organizações que também tem a ver também com o desenvolvimento das nossas relações. A gente, nossa relação com outras pessoas também normalmente segue esse arquétipo assim de desenvolvimento, né? E por conta desse aqui, que a gente nasce, né, antes de nascer, né, na gestação, está muito integrado, e também se a gente vê no desenvolvimento da humanidade, assim, desde da queda do paraíso, né? Então a gente vivia num mundo paradisíaco e chegou, né, caímos do paraíso, então tivemos esse rompimento também de uma vida una para uma vida de diferenciação, né? Então a gente tem isso em nós, né? Nós temos isso que a gente que se chama de incompletude, né? Nós nunca estamos completos. Estamos incompletos porque nós nascemos devido a uma separação que é importante. A separação é muito importante
que aconteça e acontece, né, para a gente ganhar consciência individual, né? Mas isso traz junto essa saudade, né, essa vontade de se conectar de novo, essa incompletude, que é um desejo de se conectar, se encontrar com outras pessoas, né? E ao longo da nossa vida a gente se desenvolve como indivíduo também na relação com o outro, né? Isso é interessante, a forma como a gente se relaciona com o outro surge em situações que nos faz desenvolvermos a nós mesmos, né? E também o quanto mais nós nos desenvolvemos como indivíduo, também não é que eu me desenvolvo para eu ser melhor comigo mesmo, simplesmente, mas também me desenvolvo também para colaborar melhor com os outros, né? Então tem essa conexão de mão dupla, assim. Então, só para contextualizar, né, que a gente então vai trabalhar com isso, como que a gente se conecta com o outro, né? Como que a gente colabora com o outro de um lugar de autonomia. Então, né, que habilidades sociais nós precisamos desenvolver, né, para fazer isso, né? E tudo, né, nas relações, assim, o encontro eu com o outro é o átomo da vida social, né? A vida social toda se dá a partir do encontro de um eu com outro eu. Então, também disso que a gente vai falar aqui. Então, eu queria trazer de novo isso que eu falei para vocês da incompletude, trazer um quadro aqui que vai ligar algumas coisas que a gente está vendo ao longo do curso. Então, primeiro isso, que a gente é incompleto, né? Tem sempre uma pecinha faltando, a gente está sempre buscando completar de novo. E nessa busca de completar, nós nos encontramos com outras pessoas. A partir da nossa individualidade, a partir das nossas... Nós trazemos nas nossas relações, nas nossas qualidades, também nossas dificuldades, né? Nós, além de sermos incompletos, nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, né? Nenhum de nós é perfeito, né? Então, nós trazemos para o nosso relacionamento as nossas qualidades e nossas dificuldades, né? É natural que isso seja assim. E, às vezes, se desentende com outras pessoas, também acontece, é natural que aconteça. A questão é o quanto eu estou acordado para aprender com isso, ou não. Ou estou só reproduzindo um padrão de comportamento, não estou aprendendo e estou sempre me lamentando, reclamando, né? Então, essa é a questão. Então, nessa busca de nos completarmos, de buscar outras pessoas, nos encontrarmos com outras pessoas, né? Então, a gente vai para essa busca. Eu trouxe essa imagem do encontro, essa imagem é super bonita nessa obra que mostra isso, né? Dois adultos isolados, né? E com assim, cabisbaixos e cada um virado para um lado, mas as nossas crianças, a criança de cada um, de um encontrando com a criança do outro. Acho muito bonita essa imagem. Só que muitas vezes também as nossas crianças brigam umas com as outras, né? Isso acontece muitas vezes. É muito legal a nossa criança, nas nossas relações, a gente trazer a nossa criança, né? Isso traz alegria, né? Muitas coisas boas que nós temos são trazidas pelas nossas crianças, mas também muitas feridas, né, vêm das nossas crianças, e às vezes a gente se comporta de uma forma infantil nos relacionamentos com os outros, que também causam, às vezes, né, complicações no relacionamento. E o relacionamento, esse encontro, traz tensões, né? Lá no encontro com a Nara falou das tensões, né? Então, todo impulso para mudar algo surge de uma tensão. Então, se a gente quer fazer um acordo no grupo, tem alguma tensão por trás, né? Uma tensão, um incômodo, algo que a gente sente, puxa, precisa mudar, algo tem que ser melhorado aqui. Ao nos relacionarmos uns com os outros, necessariamente surgem tensões. Como nós não somos perfeitos, e nossos relacionamentos também não são. E surgem tensões, a gente está sempre nessa busca, não é que a gente está sempre, a gente pode estar sempre nessa busca de melhorar. Então, as tensões que surgem, esses incômodos, podem ser impulsionadores, né, de impulsos de melhoria. Né? Impulsionadores de impulsos é ótimo. Nos impulsionar para melhorar as relações, o trabalho, né, a forma como nós trabalhamos. E essas tensões, elas muitas vezes aparecem, nós percebemos nossas tensões, muitas vezes a partir dos nossos sentimentos, né? Então, nós sentimos algo, às vezes está muito alegre, então, assim, uma alegria, um sentimento de contentamento, de felicidade, de ternura. Tem sentimentos que nós temos que são indicadores de que algo está funcionando bem, né? Aí também agora nos termos que o Leandro trouxe, né, da CNV, dos sentimentos e necessidades. Então, um sentimento desse tipo, né, de alegria, felicidade, ternura, são sentimentos que indicam que alguma necessidade ou algumas estão sendo atendidas, né, estão preenchidas. Isso nos traz um tipo de sentimento.
E tem outros sentimentos que indicam necessidades que não estão sendo atendidas. Que aí tem a ver com essas tensões que surgem, e aí vem o sentimento. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar com raiva, né, e vários outros sentimentos que são indicadores, puxa, tem algo, alguma necessidade que não está sendo atendida, não está sendo preenchida. Isso também pode nos impulsionar para mudar. E mudar algo na relação, no trabalho, e mudar a nós mesmos também. Né? Então, essa busca de mudar, não só querer que as coisas mudem fora, né? Mas o que eu posso fazer para contribuir com que algo mude fora, e o que isso exige, então, que eu mude em mim mesmo. Então, esse caminho, e se a gente, então, tem esse olhar, né? Usar nossos sentimentos como um órgão de percepção. Nós podemos usar nossos sentimentos como órgão de percepção. Na nossa cultura, a gente tem uma tendência de abafar os sentimentos, de não levar muito em conta os nossos sentimentos, né? A gente meio que ignora, não fica desconfortável, não consegue identificar, e a gente tende a abafar. Só que os sentimentos estão lá, né? Estão lá e nos levam a fazer coisas, a reagir, né? De certas maneiras. Então, a questão é quanto eu me permito sentir o que eu estou sentindo, né? Quanto eu me permito sentir sem abafar, né? Então, tem dois extremos. Um extremo é eu ignorar o sentimento, não querer saber desse sentimento, né? Abafar o sentimento. O outro extremo é eu me deixar tomar pelo sentimento. Né? E ser a raiva. De repente, todos nós temos raiva em nós. Mas o extremo é a raiva me tomar e eu agir só com raiva naquele momento. Né? E o outro é eu querer ignorar e jogar para debaixo do tapete. Então, qual que é o caminho do meio aqui? Né? A gente realmente se dar conta, não, o sentimento me diz algo de mim e da minha relação. Então, eu posso usar meu sentimento como órgão de percepção de mim e da realidade fora de mim, né? Dentro e fora de mim. Então, deixa eu me permitir sentir o que eu estou sentindo. Então, ficar um pouco nesse sentimento e né, sem racionalizar. E aí, depois, vai ficando claro. Depois a gente pode, né, procurar identificar, mas que sentimento é esse? De onde vem isso? E, a partir disso, a gente vai aprendendo a lidar melhor com a gente mesmo e com o outro, e construir, chegar nesse lugar que a gente estava falando lá, que eu falei antes, de colaborar de um lugar de autonomia. Né? A partir daquilo que realmente é meu, genuíno. Eu não estou mascarando nada. Então, colaborar, fazer, né, me conectar de novo a partir daquilo que é meu genuíno, aprendendo de mim mesmo e da minha relação com o outro. E aí a gente pode chegar, né, de novo, no encontro mais... Eu trouxe essa imagem aqui, eu acho tão linda, né, daquela obra do Rodin, que chama a Catedral, né? São esse encontro de duas mãos que formam uma catedral. Muito bonito, né? Os nossos encontros podem ser uma catedral, nesse sentido, um templo, né? E não é que a gente, então, tem que ser assim, né? Mas é um caminho de desenvolvimento, uma busca constante de vida inteira, de vidas inteiras, provavelmente. Então, gente, até aqui como é que tá? Tranquilo? Deixa eu fechar aqui um pouquinho para escutar vocês. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Achei interessante quando você fala colocar os sentimentos como um órgão de percepção. Achei isso bem interessante, essa visão, como se fosse um órgão sensorial, não físico, né? Isso aí. Legal. Muito bom. Vamos seguir. Então, assim, a ideia hoje é a gente praticar. Hoje vai ser um dia de exercício, tá? Então, vamos lá. Vamos passar o primeiro exercício, que é o seguinte. Deixa eu voltar para a tela aqui. Vocês estão vendo de novo a minha tela? Estão vendo aí a tela, gente? Sim? Sim. Legal. Legal. Então, vamos lá. O exercício, vamos fazer um exercício de escuta empática. Com o Leandro, a gente fez um exercício de escuta empática, né? Foi rápido. A gente vai fazer agora vai um pouco além daquilo que a gente fez da outra vez, tá? Nós vamos nos dividir em grupos. Daqui a pouco eu vou trazer, né, vou fazer a divisão de vocês em grupos. E como é que vai ser o exercício? Primeiro, cada pessoa vai compartilhar um desafio que está vivendo atualmente. Então, vocês vão para um grupo. Então, imagina que tem um grupo, sei lá, talvez de 4 pessoas no grupo, tá? E cada pessoa, então, vai compartilhar um desafio que está vivendo atualmente na organização onde você atua. Se você não está atuando em nenhuma organização hoje, tudo bem, então na sua vida, né? Mas se você, né, trabalhar em alguma organização, então traga, né, de preferência um desafio
que está vivendo hoje na organização onde você atua. Tá? E você vai contar para o grupo. 2 minutos, tá? No máximo, é rapidinho. Não é para aprofundar muito, é só a pessoa ter uma ideia do desafio. Cada pessoa vai contar, no máximo 2 minutos cada pessoa. E aí, depois disso, o grupo vai escolher um desafio para trabalhar. Tá? Então, tem 4 pessoas, cada um vai contar o seu desafio. Aí vocês vão escolher, um desafio de tal pessoa. E o que a gente acredita aqui, que ao trabalhar o desafio de uma pessoa, de uma certa maneira, a gente também trabalha o desafio dos outros, de cada um do grupo. Tá? Então, é isso. O grupo escolhe um desafio, 2 minutos. Máximo 2 minutos, né? Não leva tanto tempo assim. Aí, com esse desafio escolhido, que vocês vão trabalhar da seguinte maneira. Vai ser assim, olha. A pessoa, então, dona do desafio que foi escolhido, ela vai apresentar mais detalhes desse desafio. Ela vai contar com mais detalhes. Agora, ela vai ocupar até 5 minutos para contar. Então, assim, vai contar com mais detalhes. E o importante é que seja uma situação concreta, né? Não é uma coisa genérica. Toda vez que eu chego para conversar com as pessoas com quem eu trabalho, acontece tal coisa. Então, não é genérico de toda vez. Uma situação concreta. O que é uma situação concreta? Uma coisa que aconteceu um dia, num horário, com tais pessoas, em tal lugar, né? Uma situação que aconteceu de verdade. Então, você vai contar para o grupo com mais detalhes uma situação concreta que você vivenciou, onde esse desafio apareceu, tá? Então, você vai relatar isso e as pessoas, os outros do grupo, vão escutar o exercício de escuta empática, né? Então, procurar escutar com essa qualidade da escuta empática. Então, o que significa isso? Então, se você tiver uma pergunta para fazer, só se for uma pergunta para entender melhor o que a pessoa está dizendo. Se tem algo que ela disse que não ficou claro no que ela tá, né, na situação que ela está relatando, você pergunta para entender melhor. Não é pergunta de curiosidade, não é pergunta para direcionar a conversa, tá? É a pessoa que tem que contar a história dela. A gente só vai perguntar se a gente não entendeu alguma coisa. E também, o mais difícil de tudo, sem dar conselhos ou sugestões, que a gente ouve e fala assim, não, você já tentou tal coisa? Que tal fazer tal coisa, né? Ou a gente fala assim, comigo também já aconteceu isso. Aí a gente começa a contar a nossa história e aí deixa a pessoa de lado. Então, não é para fazer isso. Isso é o grande desafio do exercício. Segura a onda e foca na pessoa que está trazendo a história dela. Tá? Os ouvintes, então, se forem 4 pessoas no grupo, os outros 3 vão estar escutando a história com essa qualidade da empatia, e aí vão escolher 3 ou 4 sentimentos. Então, a ideia é procurar identificar que sentimento essa pessoa viveu naquela situação que ela nos contou. Tá? Então, eu vou passar para vocês uma lista de sentimentos, é uma lista que é da CNV, né? Outro dia, acho que foi o Lindomar que comentou do jogo Grok, né? Então, eu tenho esse jogo Grok, é um jogo de cartas que a gente faz no presencial. Eu peguei lá as cartas de sentimentos, são 75 sentimentos, e coloquei num slide aqui para mostrar para vocês. Então, a gente vai usar esse slide. Então, os outros do grupo vão olhar para esses sentimentos e vão identificar 3 ou 4 dessa lista que você, né, percebeu que viveu na pessoa, naquela situação que ela contou. Tá? E aí você vai escrever no seu grupinho lá os 3 ou 4 sentimentos que você identificou na pessoa, escreve no chat e explica por que você escolheu esses sentimentos. Né? Que aquela hora quando você falou tal coisa, eu vi que você estava assim, assado. Aí vai explicar os sentimentos que você escolheu. E aí, dos sentimentos escolhidos pelo grupo, o relator vai escolher 4 ou 5, aqueles que fizeram mais sentido para ele. Tá? E aí, esses 4 ou 5, aí ele vai, quer dizer, vão surgir, então, sei lá, uns 10 sentimentos do grupo. Né? Provavelmente todos vão fazer sentido, mas você vai escolher 4 ou 5 para você mais fizeram sentido e vai também contar para o grupo porque você escolheu esses 4 ou 5 e acabou, a gente volta para cá. Então, meia hora para isso. E aí, então, imagina se for um grupo de 4 pessoas, uma pessoa vai contar a história dela, as outras 3 vão escutar. Então, nós vamos dividir os sentimentos em 3. Uma vai do 1 ao 25, outra, né, até 50, outro o restante. E aí, se forem, dependendo de quantas pessoas tem no grupo, a divisão é diferente. Tá? Depois a gente olha para isso melhor. E aqui está a lista de sentimentos. Tá? Eu vou pegar uma cópia dessa lista e vou colocar no chat para vocês terem, antes de vocês irem para o grupo. Tá? Eu ia deixar pronto, acabei esquecendo. Então, eu vou deixar essa lista, colocar no chat para vocês acessarem aí na tela de vocês, para quando vocês forem para o grupo, vocês terem acesso a isso. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o exercício? Alguma dúvida?
Esse roteirinho do exercício vai ficar disponível na hora que a gente estiver na outra sala ou não? Eu também vou colocar no chat. Estou pegando eles Tá. agora. Vou copiando aqui. Até essa tabelinha também de quantas pessoas, quais são os sentimentos que cada um vai pegar, né? Só copiando aqui para colocar no chat para vocês, tá? Opa, alguém fez uma pergunta que não consegui escutar. O que foi, gente? Alguém fez uma pergunta aí? Não? Bom, então vou colocar no chat aqui, eu vou colocar esses 3. Ah, gente, eu não consigo. No Zoom aqui está configurado de um jeito que eu não consigo pegar um arquivo que eu salvei aqui, as fotos que eu salvei. Ai, ai, ai. Eu não consigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou de novo projetar, eu vou dividir os grupos primeiro. Não, vamos fazer isso primeiro. Eu vou projetar aqui a tela. Quem puder tirar uma foto, tá? Quantas mais pessoas puderem, tira uma foto dessas telas que eu vou projetar, tá? Para vocês Você do está grupo. fazendo no Google Docs. Você não quer compartilhar o link no chat? Pode ser, boa ideia, né? Ah, boa ideia. Então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Boa ideia. Peraí. Vou pegar aqui, tem que mandar gerar o link aqui no Google Docs, né? Peraí. Legal. Ver se vai aparecer aqui. Eu não estou conseguindo, não está aparecendo para eu gerar o link aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Tem que fechar ele, né? Tem que fechar para poder. Ué, gente, tá. Não. Beto, enquanto você olha, tem uma pessoa com Tec Informação. Como se chama? Eu não entendi, Maria do Carmo, como é que é? Queria renomear uma pessoa que está aqui na tela enquanto você procura. Ah, tá bom. Tec Informação. Ah, será que essa aqui ficou sem título? Gente, eu não sei onde é que tá. Não está aparecendo para mim aqui para eu gerar o link. Coisa de louco. Não entendi o que aconteceu. Ó, tem aqui uma apresentação chamada Escuta Empática. Por que não está aparecendo? Porque, o Lindomar, não é só eu clicar no link lá do Google Drive. Tem um botão aqui, compartilhar. Deixa eu clicar nisso aqui. É isso. Eu ia falar até, tem um botão compartilhar e não saber se você prefere. Lá no final tem copiar link, né? Ah, aqui, claro, tá fácil aqui. Então, peraí. Qualquer pessoa com o link, copiar link. Tá bom, agora ficou fácil. Nossa, estava na minha cara aqui, não tinha visto. Maravilha. Então, vou colocar aqui no chat o link, né? Então, entrem nesse link antes de irem para as salas, tá? Vou dividir vocês em salas agora. Deixa eu ver quantos estão tirando eu, a Valéria e a Maria do Carmo. São 14 pessoas. Então, serão 4 salas, tá? 2 com 3, 2 com 4 pessoas. Então, vamos lá.
Vocês terão meia hora para fazer, tá? Deixa eu só organizar as salas aqui. Legal, então ficaram 2 salas com 4 pessoas, 2 salas com 3 e 30 minutos para conversar. Então, vocês conseguiram abrir o link aí? Sim. Legal. Então, né, mais pessoas conseguirem abrir, melhor. Que aí, chegando lá na sala, vocês podem compartilhar a tela né, de vocês. Uma pessoa compartilha a tela, se precisar, né, para todo mundo ler lá o que está nos slides, tá bom? Então, vamos lá, meia hora. Já deve ter aparecido o botão aí para vocês irem para as salas. Clicam lá, boas conversas. Meia hora a gente volta. Oi, gente. Oi. Oi. E aí? Como é que foram as conversas? Muito bom, muito legal. Amei, amei. Que legal. Só que eu dei umas palpitadas, a boca é muito grande. Estou aprendendo ainda, gente. Você, então, burlou as regras do jogo? Eu sou dessas, Beto, eu sou dessas. Que bom, que bom. Imagina se todo mundo cumprisse todas as regras, né? Ia ficar muito chato. Eu tentei burlar, mas aí eu saí antes. Eu ia propor, viu, Raquel? Propor uma constelação. Vou burlar agora a regra do jogo. Boa. É uma boa opção. Fazer uma constelação. Bom, tem um constelador ouvindo isso tudo aí. Ô, gente, vem cá, vocês... Deu tempo? Deu. Legal. Então, deixa eu fazer uma pergunta primeiro para quem contou o seu desafio, tá? Como foi ser escutado com empatia? Como foi para quem quer compartilhar? Foi muito positivo, né? Em que sentido, Raquel? De acolhimento, né? De interesse genuíno pela questão. Então, e todo mundo falou, nossa, esse desafio, é isso que eu quero, esse desafio. Então, eu falei, ai, meu Deus, é complexo, né, a coisa. Mas, não, eu quero saber isso, eu também gostei disso e tal, e foi unânime. Então, no teu caso, eu falei, legal. E foi bem desafiador, porque, igual a Ana falou, eu fico querendo falar e já querendo que alguém também. Então, é um exercício para mim também, né? O que eu quero falar e estar ouvindo também. E eu acho que elas também querem falar e ouvir e trocar. Então, quando não há essa troca, a gente também fica. Quero ouvir o que elas estão falando, o que elas estão pensando, o que elas iriam sugerir, porque passa também, né? Às vezes eu estou com aquele sentimento que eles entenderam, meus sentimentos aqui, foram bem assertivos nisso. Tem minuto também, Beto? Porque eu vou falando aqui. Aí tem os sentimentos e o que acontece, né? Poderiam fazer uma colocação nesse momento, que depois também passa. Ficou ali o sentimento que eles absorveram, que eles perceberam. Mas como é que foi? A pergunta é como é que foi o exercício. Então, valeu para você foi bom. Valeu. Acertaram os sentimentos. Sim. Fazia sentido. Sim, foram bem assertivos. E nós chegamos a esse ponto, né? Deles quererem participarem e dos conselhos, dessa vontade de trocar. Não, mas depois que acabou, se desse tempo, podia conversar, claro. Não deu. Tá. Aí é onde a Ana colocou até agora. Mas obrigada, viu, galera? Amei. Legal. E obrigado, então, Raquel. Quem mais quer compartilhar como foi ser escutado com empatia? Para mim foi bem interessante, no sentido que eu falo muito e não escuto muito, e aí acabei falando. Mas o mais legal foi bem esse desse... Sabendo que eu ia poder falar sem ser interrompida, sem ser uma discussão, tipo, expus o que eu achei que era pertinente, e depois ouvir o que as pessoas entenderam e como acolheram, e até me ajuda a perceber coisas que não tinha olhado sobre esse ponto, não tinha percebido que eu tinha sentido isso, né? Foi achei bem interessante bem nesse sentido, assim, sabia que ia poder falar e depois ia ter um feedback, assim, foi bem. E você se sentiu acolhida? Foi bom para você ter falado? Foi muito bom.
A escuta do grupo, então, Do grupo. trouxe acolhimento. Sim, e o retorno que veio, assim, demonstrou... Porque agora eu pensei que enquanto eu falava, eu não olhava para a tela, eu estava olhando para baixo aqui enquanto eu falava. Mas o retorno foi bem interessante, porque viu que as pessoas perceberam assim, os detalhes, as nuances daquilo que eu tentei compartilhar. Legal. Foi bem interessante. Okay, obrigado também. Mais alguém quer falar? Como foi ser escutado com empatia? Eu posso falar. Para mim foi desafiante para começar, porque eu não sou muito de falar, né? E me expor é difícil. Mas me senti acolhida e os sentimentos foram bem pertinentes. Gostei Legal. muito do exercício. Obrigada. Nada. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém quem contou o seu desafio, ao ser escolhido com essa qualidade, né, com empatia, você entendeu melhor a você mesmo? Alguém percebeu isso acontecendo? De entender melhor o que você está falando pelo fato dos outros estarem escutando, mesmo antes deles falarem qualquer coisa. Só o fato da qualidade da escuta. Percebeu, Catarina? Mais Eu alguém também percebeu percebi isso? isso. Eu ia, inclusive, Legal. comentar isso. Eu fui muito acolhida e como que clareou o meu desafio depois do que os meus colegas falaram. Então, foi bastante especial nesse sentido. Que legal, que legal. Então, isso é interessante, é um fenômeno interessante que acontece, né? Quando a gente é escutado com qualidade, nós também nos escutamos melhor. Nós entendemos melhor o que nós mesmos estamos falando, né? Tipo uma terapia, né? E vem cá, e quem ficou escutando? A pergunta é como foi escutar? Sem poder dar pitaco, sem poder dar sugestão, sem poder contar a sua própria história. Como é que foi segurar a onda e escutar com atenção, com empatia? Quem quer falar? Para mim é bem difícil. Para mim é um desafio muito grande, assim, escutar sem ter aquele, sabe? Nossa, mas e aí? Mas, não, eu acho isso, acho aquilo. Para mim é muito difícil. Eu sou muito Mas você conseguiu, expressiva. Michele? Consegui. Quer dizer, né? 90% do tempo. Teve uma ou duas vezes ali que eu acabei dando uma opiniãozinha, um exemplo próprio, mas na maior parte do tempo eu consegui, sim. Legal. Obrigado. Quem mais quer compartilhar? Como foi escutar? Vai falar, René? Como era um exercício, a gente sabia o próximo passo, eu realmente me segurei um pouco na primeira fase, que era só a escuta, eu sabia que as perguntas viriam depois, né? No dia a dia, esse exercício não é tão fácil, assim, né? A gente está conversando, resolvendo um problema nesse sentido. Mas é interessante, né? Eu me senti, assim, no lugar dela. Eu imaginei, né? Como ela falou, eu moro em tal lugar, assim, está acontecendo isso, tá? Eu fiquei... Muito provavelmente não tem nada a ver com a realidade dela, mas eu imaginei um lugar, né? Da forma que ela relatou. Mas me segurei para as perguntas, que era o próximo passo. Legal. Não tinha pergunta. O próximo passo é você trazer os sentimentos que você percebeu nela, né? Eu digo assim, tinha um momento que fazia perguntas, né? Que ela explicava melhor e trazia perguntas. Não tinha, não, mas tudo bem. A gente cria também. A gente fez, então. Tá bom. Legal. Quem mais quer compartilhar como foi escutar? Sem trazer, sem falar e dar dicas e tudo mais. Eu quero fazer uma pergunta assim. A Michele falou, 90% do tempo ela conseguiu realmente escutar, mas algumas vezes ela acabou falando outras coisas, né? Então, a pergunta é assim, quem percebeu isso acontecendo dentro de si? Está escutando e deu vontade de falar e você, opa, peraí, agora é para escutar, não é para falar, senão não consigo perceber entender o que ele está falando. Quem percebeu isso acontecendo dentro de si? Quem quer falar? Fala, Paula. Você tem que se... Oi. A Paula levantou a mão. Pode falar, Paula. Quer Lindomar? Não. Vou falar. Pode falar, Lindomar, assim, pode falar. Pra gente também foi bem... o tempo inteiro, né? E quando eu fiz algumas perguntas também, para saber melhor a história, eu ficava depois me perguntando se essa pergunta era
curiosidade ou se valia como questionamento do desenrolar assim, da situação. E me questionando, eu acho que sim, acho que eu consegui fazer as perguntas, apesar de ser curiosidade, mas cabia ali, sabe, a pergunta. Mas foi mais ou menos isso. Fala aí, Lindomar. Então, essa coisa de você se calar internamente, eu me senti muito contemplado na fala do René, porque esse exercício de escuta empática, né, ele está sendo uma coisa relativamente frequente, mas quando você vira a chave ou você sabe que você tem um tempo controlado, ok, mas quando você está numa situação real e essa escuta empática, às vezes, ela fica longa, trazer isso para o dia a dia, aí é um desafio. Eu acho que é aí, eu acho que num exercício controlado, você sabe, são 5 minutos, toda essa coisa, você conseguir se calar internamente, ainda vai agora para uma situação que pode ser mais longa, realmente aí é um grande desafio. Tem que ter uma consciência muito grande, vou fazer isso como uma prática diária. Isso aí. E tem que exercitar, né? Então esse exercício vale para isso também, né? Porque se a gente não, é muito difícil mesmo escutar com essa qualidade no dia a dia, né? E não é que, claro, no dia a dia não é que a gente vai ficar calado só escutando, a gente faz perguntas, a gente interage. A ideia do exercício é separar essas coisas para a gente se dar conta, né? O importante é isso, a gente se dá conta que a gente queria falar, opa, peraí, porque isso acontece no dia a dia. Se a gente se dá conta, oh, caramba, aí começa a cair a ficha, nossa, no dia a dia eu não escuto quase nada, eu estou só eu querendo falar o tempo todo, né? E ao se dar conta, a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a perceber no dia a dia isso acontecendo online, na hora. A gente, opa, aí a gente começa, aos pouquinhos, começa a se aprender a realmente colocar a escuta a serviço do que o outro está falando. Faz sentido isso? Esse exercício tem um pouco a ver também com o exercício diário de ouvir sem julgamento? Sim. Isso aí. Porque quando você tira, né, o julgamento, talvez você consiga ser empático. Isso. Agora, assim, a gente julga, né? Nós somos seres julgadores. Né? Alguém falou uma coisa, a gente já associa com, a gente relaciona com algo que a gente conhece, da nossa história, e vem o julgamento, né? Dentro de nós. A questão é, opa, a gente se dá conta, peraí, tá surgindo um julgamento. É um julgamento meu. Pode ser que faz sentido com a realidade, pode ser que não. É só um julgamento meu. Deixa eu segurar esse julgamento para entender o que a realidade está me dizendo. Porque a questão é que a gente faz isso sem se dar conta, né? A gente julga e não se dá conta que está julgando, e a gente começa a achar que o nosso julgamento é a verdade, né? Aí a gente não escuta mais o outro, a gente escuta a nós mesmos, a gente escuta o nosso próprio julgamento sobre o que o outro está dizendo, sobre o que a gente acha do que o outro está dizendo, e acaba não escutando o outro. Mas a Ana Paula queria falar alguma coisa? Desculpe, a Paula Soares. Não, eu queria, o que eu ia falar é que essa escuta, para mim, acho que foi um pouco mais difícil, porque a história que a Caterine trouxe tem a ver com a minha. Isso. Tem a ver com a questão que eu tenho com a escola, só que eu estou de um lado e ela está de outro. Então, ela ia falando e eu queria concordar. Eu falava, isso, é assim mesmo, gente. Como é que a gente faz com isso e tudo? Mas me contive, né? Só fiz a cabeça, assim. É isso aí. Então, isso é interessante. Quando a gente se identifica com a história, é mais difícil. A gente se mistura com aquilo que a gente está ouvindo, né? E aí, muitas vezes, a gente ouve realmente aquilo que está em nós, não o que está no outro. Legal. Vamos fazer uma pausa, pode ser? Posso falar? Fala, Cláudia. Não, eu ia falar que foi bem interessante, porque eu entrei atrasada, né? Mas eu quedei na sala da Catarina ali, que a gente está na mesma escola. Mas eu não tô afastada, né? Há um tempo já, por uma decisão minha. Questões. Quando eu entrei na sala, ela estava falando, e foi bem interessante, porque como eu sou da escola, sei algumas coisas, mas outras não. E foi interessante. Travou a Cláudia. Assim, né? De ouvir ela numa escuta mesmo, e não... Até nem me deu vontade de questionar, assim, foi bem interessante até, sabe, de perguntar. Então, foi um exercício bem diferente mesmo, assim. Legal. Muito bom, gente, legal. Podemos fazer uma pausa, então, de 5 minutos? Depois tem mais exercício, tá? Então, são 8h21, 8h26 nós voltamos, tá bom? Até já.
Bora. Legal. Muito bom. Então, vamos seguir? E aí, estão animados, dispostos para mais exercícios? Vamos lá. Foram vários encontros até agora com muito conteúdo, né? Agora vamos praticar. Então, vou compartilhar minha tela para passar o próximo exercício, tá? Espera aí só um pouquinho, vou fazer uma coisa rápida. Vamos lá. Já foi, né? Agora o exercício dos gatilhos. Vai ser assim, olha. Vou dividir vocês em trios, tá? Estarão em trios. Pode ser que tenha algum grupo de 2, um ou outro. E vocês vão compartilhar, então, em 4 minutos. Vai para o grupo, 4 minutos, rapidinho e volta, tá? Vai ser bem rapidinho. E vocês vão completar essa frase no grupo. Fico mais irritado ou irritada quando, tá? Então, que situação acontece que você fica... Eu não gosto nem de falar assim, que situação que te irrita, porque não é a situação que nos irrita, a gente que fica irritado com a situação, né? Então, não é assim, tal situação me irrita. A frase não é assim, tá? A frase é, fico irritado quando... Aí você conta a situação que você fica irritado ou irritada. Tá claro? 4 minutos, é rapidinho, um trio. Então, cada um vai falar, 1 minuto para cada um falar, né? 1 minutinho a mais de... Às vezes não deu tempo para todo mundo falar. Tá? Então, rapidamente, vai no trio, cada um fala essa frase. Fica mais irritado. Então, vamos dividir em trios. Deixa eu recriar as salas. Somos... Muito bem, vocês voltaram antes do tempo acabar lá, né? Acabou. Nós já tínhamos na ponta da língua. Pessoal eficiente Bom. aqui. Poxa, mas era para... Tudo bem, tá ótimo. Na verdade, a gente voltou para ver. A gente voltou para ver que vocês estavam cochichando aí, todo mundo com o microfone aberto. A gente ficou irritado. Não. O que foi, Eduardo? A gente ficou irritado com a proposta lá no... Fico irritado quando me põe numa sala do Zoom em 4 minutos só. Eu tinha uns top 10, assim, de irritação, né? Mas aí, como era um só, aí eu fui bem rápida. Mas eu tenho uns top 10 aí. Então, o pessoal está mais um pouquinho, o resto volta. Mas foi bom para vocês? Como é que foi compartilhar? Não sei se é bom compartilhar o que irrita, mas... Foi bom. Sempre é bom compartilhar, né? Adoro compartilhar. Sou uma compartilhadeira. Dá vontade de ficar falando mais, né? Dá vontade. Ainda mais que o outro conta uma coisa e já puxa outra, né? Que nem piada, assim. Alguém conta uma, já puxa a outra. Então, mas vocês tinham tempo. Pode ficar mais, ocupar o tempo lá para trocar um pouco. Legal. E aí, gente, deu certo? Todo mundo conseguiu compartilhar? Né? Que situação você fica irritado? Muito bom. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Olha, eu vou refazer as salas, tá? E vocês vão de novo para as salas. Vocês vão cansar desse negócio de ir para a sala hoje, hein? Para compartilhar uma outra coisa. Deixa eu só achar aqui. Peraí. Deixa eu só distribuir vocês nas salas. Deixa eu ver, tem 3 pessoas, 3. Alguém não voltou da sala, alguém caiu, né? Então vai ficar uma sala com 2 pessoas. Ok. Vai ficar uma sala com 2 pessoas, as outras com 3, tá? Eu acho que foi o Luiz, ele travou na nossa sala.
Ah, foi o Luiz que caiu, né? Eu acho que eu dei uma travada aqui. Vocês estavam me ouvindo? Tá. Então, vocês vão de novo para as salas, de novo, 4 minutos, rapidinho. Agora, vocês vão compartilhar o seguinte. Fico mais ansioso quando... Tá? Fico mais ansioso quando... Tá? E se der tempo, rapidinho vocês falarem, pode compartilhar um pouco mais, né? O tempo que vocês têm, tá? 4 minutos. Então, vamos lá. Vou botar vocês para as salas. Podem ir. Quer que eu te ponha na sala? Vai lá na sala 1. Vou te colocar na sala 1 de novo, pelo menos você dá um tempinho. Tem um... Entendi. E aí, gente? Deu tempo de novo? Deu. Deu, a gente já tinha começado a falar de signo já. Tava todo mundo tranquilo, sem ansiedade. Não deu ansiedade nem irritação em ninguém, não, né? Não, ainda não. Então, vamos conversar sobre o seguinte. Vou colocar umas perguntas aqui, só para a gente animar a conversa. Conversar sobre o seguinte. Que gatilhos apareceram? Então, se vocês perceberam, né, nos trios, se teve algo em comum, o que dispara a irritação, o que faz, né, o que nos toca que faz que a gente fica irritado e o que acontece que a gente fica ansioso, se teve alguma coisa, surgiu coisas em comum, né, e o que a gente aprende da gente mesmo. Então, quem quer compartilhar? Quem se deu conta de algum gatilho, de irritação e ansiedade, de algum padrão? Percebi, é engraçado, quando você percebeu da irritação, que veio uma coisa até de começar a ranger os dentes. Então teve uma manifestação até um pouco física nesse sentido. Eu fiquei até falando da irritação, eu fiquei com o dedo aqui no meio para não ficar isso. Então, assim, foi uma coisa, sabendo da irritação, mas eu percebi de uma maneira um pouco mais direta, digamos assim. E na ansiedade, sim, eu vi que tem um compartilhamento muito grande. Na irritação, na ansiedade, eu percebi, são semelhantes. Foi semelhante o que vocês falaram da ansiedade, é isso? Eu achei, para mim. Eu identifiquei. Legal. Obrigado, Lindomar. Quem mais quer compartilhar? Como é que foi? Vocês vão falar ou vou ter que ficar ansioso? A espera é uma ansiedade. Aí. Vou falar. Posso ficar irritado também, muito. Posso ficar irritado. Fala, Michele. Eu estava com dificuldade de entender minha ansiedade, porque são muitas coisas que me deixam ansiosa. E aí, quando a Paula falou, eu me vi nas palavras dela, assim, era exato, parece que ela colocou, assim, organizou como eu me sinto ansiosa em determinadas situações. Eu falei, é isso, pronto. Então, me identifiquei bastante. Interessante, legal. Quem mais quer falar? Eu posso falar. Eu achei interessante, assim, que a raiva parece que é uma coisa mais pessoal, assim, de... uma coisa que no grupo cada um tem a sua raiva própria, mas a ansiedade, o que eu percebi é que é muito parecido, assim, várias pessoas têm a mesma. Eu falei uma outra ansiedade, mas também comentei que o que as meninas sentiram como que trazem ansiedade para elas, né, que elas sentem ansiedade por conta daquilo, eu também sinto, apesar de ter dado um outro exemplo. Né? Então eu percebi isso assim. Legal. Obrigado. Mais alguém quer compartilhar? Como é que foi o exercício? Quer falar, Carla, que você chegou depois? Já entrou nesse exercício? Posso falar. Olha só, o bom desse exercício é que a sensação é de você ter um espelho na sua frente, né? Então, com o grupo que eu me reuni, eu consegui ver também nas pessoas essa ansiedade, e no outro grupo foi o gatilho, né? E, enfim,
essa troca foi boa, assim, foi bem especial. Legal. É isso. E por que foi especial? Ai, Beto, não, porque... porque você consegue... É isso, você consegue olhar no outro, né? E quando você vê o outro falando, você consegue também perceber de uma forma diferente de você, né? Assim, como você fala, nossa, mas é de um outro ângulo, né? Que às vezes a pessoa traz algo que é de uma percepção que você ainda não tinha caído a ficha, que você também tem atitudes e impulsos daquela forma, né? Então, a gente compartilhou um pouco nessa ansiedade, essa questão das percepções, né? Enfim, do corpo físico, né? Como é que são essas percepções que a gente começa a se olhar mesmo, a se conhecer. Então, isso foi bem especial, vendo as outras pessoas trazerem. Legal. Obrigado também, Carla. Vamos pegar um gancho do que a Carla falou, então a gente começa a se olhar e se perceber, né? Então, olhar para esses gatilhos, a gente pode começar a olhar para a nossa história, para a nossa biografia, né? E procurar ver se isso acontece, em que outros momentos isso aconteceu na minha vida, né? Quando eu fico muito irritado, são situações que se repetem mesmo como padrão, que eu acabo ficando irritado. Então, a gente pode começar a fazer essa investigação, né? Da onde vem esse gatilho da irritação em mim? Porque são coisas parecidas, né, entre nós, mas são diferentes. Cada um de nós tem uma história diferente. Então, tem situações diferentes com que eu fico irritado, diferente do que outras pessoas, né? E isso é muito particular da vida de cada um, da história de cada um, tem a ver com a história de cada um. Então, essa investigação é interessante, a gente começar a olhar, peraí, da onde vem isso? Né? O que dispara em mim? O que acontece que faz com que eu na situação, eu me irrito? Ou vem ansiedade, né? E daí eu posso começar a identificar um padrão, né? E de repente eu posso aprender algo de mim mesmo olhando para isso, né? E aí a gente pode aprender a lidar melhor com a situação de irritação ou de ansiedade se a gente entende esse padrão e por que a gente funciona desse jeito, né? Faz sentido, gente? Legal. Então agora, muito bom. Agora a gente vai para um outro exercício de grupo de novo, que é o seguinte: a gente está olhando para isso, né? A gente primeiro fez a escuta empática para nesse exercício identificar o sentimento do outro. Agora nós falamos de alguns sentimentos nossos, o que dispara, faz com que a gente acaba ficando desse jeito. Então a gente agora está olhando um pouco para os nossos sentimentos e com esse olhar, né, de investigar de onde isso vem na minha história e em mim. Agora a gente vai falar do seguinte: então, todos nós temos, né, esse sentimento, como eu falei antes no começo, os sentimentos podem ser indicadores, nós podemos usar nossos sentimentos como órgão de percepção, né, que indicam algo de nós mesmos, algo da realidade, dentro de nós e fora de nós, da relação com as outras pessoas. Então, com esse olhar, né, do que sentimentos podem nos dizer de nós mesmos, nós nos encontramos com outras pessoas, né, e nós nos carregamos para onde nós vamos, né? Todo lugar que nós vamos, nós nos levamos juntos. E levamos juntos conosco o que nós temos de qualidade e também as nossas dificuldades de relacionamento, de lidar com as situações, né? E nossos sentimentos, nossos gatilhos, né? Tudo isso nós vocês começaram a trabalhar na organização onde vocês atuam hoje, vocês se levaram com vocês, né? Cada um de nós, a gente se leva. Então, a gente vai vamos conversar sobre isso. O que você levou, que você percebe na organização onde você trabalha hoje? O que você percebe que você levou de qualidades suas? Tá? Que qualidades suas você carregou com você, que você consegue identificar no trabalho onde você está hoje, tá na sua organização. Quem não está trabalhando em uma organização, pode ser na sua vida, com as pessoas com quem você lida, que qualidade você percebe que mais aparece nas suas relações, tá? Mas quem está numa organização é legal trazer nesse sentido, né? Então, quando você entrou nessa organização, o trabalho que você tem feito lá, que qualidade você percebe que você trouxe suas para esse trabalho, para as suas relações? Vamos compartilhar isso. Daí depois a gente vai fazer outra rodada para compartilhar as dificuldades que a gente levou também. Tá? Teremos 10 minutos agora. Eu vou de novo dividir em salas. Vamos fazer o seguinte, vou pensar,
grupos de quantos? Tem 15 pessoas. Fizer 4 grupos, tá bom. 4 grupos. Então, vamos criar aqui 4 grupos. Criar os grupos. Tem que dar um trabalhinho isso aqui. Peraí. 5. Sala 2. Então, olha, tem 2 grupos de 4, 3 grupos de 4 e um grupo de 3. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí teremos 10 minutos, tá? Então, é cada um contar um pouquinho o que você percebe que você carregou com você de suas qualidades. Qualidades suas que você reconhece em você, que você levou com você onde você atua hoje. Compartilhem isso entre vocês, tá? E ocupe os 10 minutos. Mesmo que cada um já falou, aí converse um pouco mais sobre isso, tá? Mas de maneira que dê tempo para todo mundo falar. E aí, gente, foi corrido? Dessa vez foi corrido, né? Ou não? Não, nosso grupo deu tranquilo, Beto, para falar. Foi. Ah, que bom. E aí, gente, como é que foram as conversas? Valeu? Foi legal? Ah, bem legal. O que foi de legal? Já posso falar? Pode. Não precisa contar o conteúdo, mas assim, por que foi legal? O que foi legal, assim? A gente estava comentando aí nesse final, depois que a gente falou, que é exatamente a gente ouvir as nossas qualidades, assim, a gente parar para pensar, conseguir falar, que já é um desafio, né, das próprias qualidades. E aí, de repente, a gente foi falando e conversando, e aí eu me vi pensando em mais qualidades ainda, assim, né? Eu falo, nossa, eu também tenho isso. É bem legal. E é gostoso mesmo ouvir, assim, dá um quentinho aqui dentro. Ah, que legal. Legal, que bom. Muito bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Podemos para o próximo já? Vocês estão quietões hoje, hein? Fala, Aline, alguma coisa? Você está quietona hoje. Fala, Aline. Ah, meu Deus. A cena nem adivinha, porque eu estou super quietona hoje. Eu levei uma queda e quebrei a perna. Eita, é mesmo? E aí eu estou aqui na recuperação ainda, mas não perdi a aula de hoje. Por isso que eu estou bem quietinha, porque ainda estou me recuperando das dores. Ah, tá bom. Mas estou curtindo muito, aproveitando a aula bastante, viu? Adorando. E a conversa agora no grupo foi legal? Foi muito boa. É muito bom a gente parar um pouquinho para observar nessa qualidade nossa e que temos, né? E o que a gente pode contribuir isso no mundo, né? Isso é muito bacana. Legal, que bom, muito bom. Então, podemos ir para a próxima atividade, gente? Pode ser? A próxima atividade é o seguinte, vocês vão para as mesmas salas com as mesmas pessoas, tá? E agora vocês vão compartilhar o seguinte, que dificuldades vocês levaram com vocês para a organização onde vocês atuam, né? Então, se a gente chamou as qualidades de luzes, a gente pode chamar essas dificuldades de sombras, né? Então, que dificuldades que você percebe que vivem em você, né? Que, né, às vezes, de relacionamento, de fazer as coisas, e que você percebe que você levou com você para esse lugar onde você atua hoje. E, né, então, compartilhar isso, né? Assim, essas dificuldades suas, essas sombras que você carregou com você, que você percebe que atuam, né, nas suas relações, nessa organização onde você está. Tá? Então, então, você chegou lá, trouxe suas qualidades, suas luzes, mas também, né, isso, agora vocês vão compartilhar isso. Quais são as dificuldades que você tem suas de fazer as coisas, de se relacionar com as pessoas, né, então, que a gente pode chamar aqui de sombras, que você percebe que você trouxe com você, que dificulta também o seu trabalho, a sua relação com as pessoas. Tá bom?
E agora vocês terão 12 minutos, 2 minutos a mais, tá? Para compartilhar as sombras, tá bom? Então são os mesmos grupos, tá? Então eu vou mandar vocês para as salas. Vamos lá, podem ir lá. Clique no botão aí. E aí, gente, como é que foi? Não deu tempo de falar tudo. Não? Alguém ficou sem falar? Não ficamos, mas começamos a conversar que a gente queria falar mais. É muita sombra, Beto, é muita sombra. É pouco tempo para tanta sombra. Interessante, né? Na sombra deu vontade de falar mais, então. É isso? Sim, acaba vendo que todo mundo tem um lado igual, independente da organização, né? Então, quando um vai falando, alguma coisa vai encaixando, aí começa aquele tema gerar, é isso mesmo, que não sei o quê. Então, não deu tempo de finalizar. E como é que foi para você? Diga. Fala. Pode falar. Eu? Né? Você quer falar? Mas eu interrompi o Beto, não? Então, sua vez. Ah, tá bom, foi mal. Não, eu percebi que já no tempo que você deu pra gente, um tempo era maior, né? Eu falei, não, é sempre tão mais fácil a gente falar dos nossos problemas, né? Dos nossos... Uma autocrítica é sempre maior, né? Do que conseguir falar das nossas qualidades. E é bem isso mesmo, assim, a gente tem uma facilidade de falar dos defeitos. Então, nesse sentido, como é que foi, assim, comparando, né, a primeira conversa das luzes e essa segunda das sombras, como é que foram para vocês essas diferenças? Então, eu queria falar. Fala, Aline. Vou falar um pouquinho, não falei antes. Não, nessa percepção, eu acho que no momento da sombra, a gente conversou sobre o que trazia de sombra e conversou bastante sobre como sair dessa sombra. E isso acabou trazendo elemento. Então, como o outro gera uma qualidade, então foi a qualidade, o conforto que trouxe. E a sombra teve outro aspecto, né? Então, como é que a gente sai dessa sombra, o que a gente pode trabalhar, como é importante ver essa sombra. Então, gerou uma discussão bem legal, né? Nesse sentido, assim, desse outro olhar, né? Legal. Então, propicia mais conversa, né? Do que falar das qualidades. O que mais? No meu caso, devo ter várias sombras, algumas talvez não descobertas ainda, mais profundas. Mas o exemplo que eu dei, que eu acho que é uma sombra forte até, e para mim me faz até bem conviver com ela, né? Então, resumindo assim, quando acontece uma situação que extrapola os meus limites, eu me afasto. Talvez uma autodefesa, né? Então, mesmo que eu me prejudique profissionalmente, eu me retraio, falo, isso aqui já não quero mais saber, não é problema meu, se vira, né? Mais ou menos nesse sentido. Só que para mim, assim, me faz bem, né? Sair dessa confusão, por exemplo, nesse sentido. É uma sombra, posso me prejudicar, feio até, né? Mas é um risco que eu estou disposto a correr. Então, eu prezo mais a minha paz, o meu equilíbrio, do que um problema profissional, por exemplo. Não é um desafio profissional, é um problema profissional onde tem vaidades, onde tem, né, essas coisas, sei lá, mais contaminadas, né? Não é um projeto que a gente pega e anda junto, né? É uma coisa que envolve poder, que envolve vaidade, então, nesse sentido. E aí, quando me afasto, me faz bem, né? Então, para mim, foi isso. Legal. De uma certa maneira, essas questões nossas nos fazem bem, senão a gente já tinha mudado, né? Se chegasse a fazer mal a um ponto tal que a gente não aguenta mais, a gente muda. A gente não muda porque atende a algo que a gente, né? Algo que nos faz bem. Né? Uma defesa, uma proteção, né? Então nos protege, né? Legal. Obrigado, Renê. Quem mais quer compartilhar? É que se nós não precisássemos lidar com as nossas sombras, seria uma delícia, né? Nossa, essa coisa para imperador romano. Agora, nosso grupo teve tempo também,
de falar um pouco, e aí, né? O que você faz hoje, né? Que estratégias você já usou para dominar a sombra? E foi legal? Mas é isso que você disse, né? Se ela incomodasse tanto, a gente já teria mudado, eu acho. Acho que uma coisa que eu nem disse lá, mas eu já mudei muito nos últimos anos, nos últimos meses, na quarentena. Eu já mudei muito. Mas eu ainda não sou o vir a ser, né? Estamos sempre no vir a ser, né? Legal. Obrigado, Eduardo. Então, isso que o Eduardo falou, né? A gente dá vontade, nem precisa mexer na sombra, né? Ficar vendo televisão o dia todo, um sorvete, pro alto da montanha. Quem mais quer compartilhar? Eu, Beto. Diga. Não, eu fiquei pensando, quando o Eduardo falou, né, de dominar a sombra, na hora me veio assim, será que a saída é dominar? Eu acho que a saída não é nem dominar, né? Eu acho que, assim, pelo que me veio agora instantâneo, assim, é como saber conviver com ela, né? Porque criar aversão a ela ou tentar dominar a raiva, a irritação, a gente não, a hora vai sair do controle, né? E na hora que sai do controle, a gente fica sem chão e cai de novo na sombra e, enfim, estraga todo o plano, né? de mudança, de transformação. Mas aí eu vejo que, de repente, é aceitar e criar um novo comportamento diante dessa sombra, né? Como é que eu posso olhar essa sombra diferente e trazer estratégias e caminhos que eu possa conviver com ela harmonicamente. Aí ela perde aquela força, né? Aquele poder que a gente percebe que uma irritação, de repente, pode virar uma ira, né? E ficar bem grandona. E aí, como lidar com essa ira, né? Porque todo mundo tem ira, todo mundo tem raiva, todo mundo tem irritação, intolerância, mas o que faz a diferença é que cada um se comporta de uma forma diferente, né? Cada um sabe lidar diferente. Então, eu fiquei pensando que eu acho que dominar a gente sufocaria, né? E aí não daria... Enfim, aí cairia de novo no trabalho de transformação, assim. É o que me veio. Legal. A gente podia perguntar assim, né? Que sombra está no querer dominar a sombra, por exemplo, né? Mas, então, isso que você trouxe é interessante, Carla, que... É forte. Oi? Essa é forte, né? Você foi mais num grau mais elevado. Assim, qual é a sombra em cima desse domínio da sombra, né? Gostei. Então, então isso que a Carla falou, né? Assim, como é que a gente... Primeira coisa, a gente tem que reconhecer as sombras, né? Reconhecer que elas fazem parte de nós, né? Nós não somos a sombra, essas sombras. Só isso, né? Também somos, mas somos muito mais do que isso. Mas elas também são parte de nós. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer que elas existem, que elas são parte de nós, aceitá-las e aprender a conviver, como a Carla falou, de maneira que elas possam se tornar nossas mestras, né? Nós podemos nos tornar aprendizes das nossas sombras. O que as minhas sombras me ensinam de mim mesmo? Né? A gente pode olhar com esse olhar. Então, nesse sentido, né, para fechar nossa conversa de hoje, eu quero trazer um outro assunto, que é falar da vulnerabilidade. Então, desculpa, uma pergunta para vocês. Quando vocês estavam nos grupos, né, compartilhando as luzes, e depois, agora, por último, compartilhando as sombras, em qual dos dois momentos vocês sentiram que houve mais proximidade entre vocês no grupo? Eu acho que foi o segundo momento. Quando compartilhou as sombras? Os outros fluiu também... mais a conversa. Não é? Quem mais? Cláudia também concorda, Cláudia? É isso? Eu vi você mexendo na cabeça? Eu também achei. Eu achei no segundo momento também. Tá. Então, interessante isso, né? Quando a gente compartilha nossas luzes, é interessante ouvir as qualidades dos outros, né? Descobrir qualidades que as pessoas têm. Isso é muito interessante.
Agora, quando a gente compartilha nossas sombras com verdade, né? Com autenticidade, com veracidade, isso traz proximidade, né? Isso traz isso é um estímulo para ajuda mútua. Quando a gente conhece uma dificuldade do outro, a pessoa traz abertamente, isso suscita normalmente em nós uma vontade maior de conectar, de entender, de aproximar. E quando todo mundo no grupo compartilha, isso tende a trazer mais proximidade com as pessoas do grupo e um sentimento mais de solidariedade, sabe, de apoio mútuo. Tanto que essas rodas, né, que existem de conversa, círculos, funcionam bem, né? As pessoas compartilham suas questões, isso traz muita proximidade. Então, também é possível a gente começar a fazer coisas assim aos pouquinhos com as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente se relaciona. Legal. Então, isso tem a ver com vulnerabilidade, né? Não sei se, talvez, quem já viu esse vídeo de vulnerabilidade da Brené Brown? Levanta a mão, quem já viu? Só a Cláudia e a Raquel? Tá. Legal. Então, eu vou colocar aqui um slide, né, com o nome, aí vocês anotem aí. Tem um link também no slide. Vocês vão receber também o PDF, né? Mas eu vou colocar no chat também aqui o link melhor. É um vídeo de 20 minutos. Essa Brené Brown, ela é uma pesquisadora norte-americana, uma estudiosa, e ela fez uma pesquisa sobre a vergonha. E aí eu não vou contar mais, porque vocês vão ver o vídeo. E ela descobriu um monte de coisa muito importante sobre a vulnerabilidade, né? Coisas que vocês comentaram aqui, por exemplo. Quando vocês voltaram da conversa sobre as sombras, vocês comentaram algumas coisas que têm a ver com o que ela traz no vídeo, né? Que quando a gente se abre e traz nossas vulnerabilidades com verdade, sem vergonha, né? Então, o que ela percebeu na pesquisa dela, quando as pessoas se trazem assim. Aí ela tem um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito, que é isso, mostrar nossas imperfeições, a coragem de mostrar nossas imperfeições. É super interessante. Aí já vai fazer um link com o próximo módulo. Vocês terão com a Valéria está aqui nos acompanhando hoje, sobre autodesenvolvimento, tá? E aí, eu vou mostrar esse slide para vocês, mas antes só queria fazer um comentário que a Carla falou, que sombra sombra vive ali quando a gente quer dominar a sombra, né? Então, quando a gente vai entrando nessa coisa das nossas sombras, a gente vai percebendo assim que a gente sempre tem sombra. Onde tem luz, tem sombra, não é assim? Onde tem luz, tem sombra. Então, a gente sempre tem sombra. E a gente vai identificando, reconhecendo, a gente vai descobrindo outras e outras e outras. E cada vez mais sutis, né? Então, a forma como a gente fala da nossa sombra já revela uma sombra nossa. Se a pessoa fala da sua sombra de forma assim, tá vendo? Eu falo das minhas sombras, eu me abro com todo mundo, eu consigo falar, porque eu me abro, eu falo. Já tem uma sombra ali. Se eu falo de uma forma com medo, de querer me esconder, então sempre tem algo em nós que é luz e que é sombra. Legal? Então, deixa eu mostrar para vocês a tela do vídeo da Brené Brown. Eu vou copiar o link aqui e vou colocar no chat para vocês já entrarem, já deixar aberto aí na tela de vocês. Deixa eu compartilhar aqui primeiro. Então, o vídeo chama O Poder da Vulnerabilidade, com essa autora, Brené Brown. Tá? E o link está aí. Eu vou colocar o link no chat, porque aqui não dá para vocês clicarem. Tá? Então, super recomendo, com tarefa mesmo, para vocês assistirem até terça-feira que vem. Tem uma semana, 20 minutos só. E esse vídeo é um dos vídeos mais assistidos. Ele bombou esse vídeo. É muito interessante o vídeo. Então, coloquei o link aqui no chat, tá? Então, se quiserem, já cliquem aí para deixar aberto, para não perderem. E é isso, já são 9h30, estamos fechando, então, o nosso 6º encontro. E aí, como é que foi para vocês o encontro? Quem quer compartilhar alguma coisa? Foi muito bom. Às vezes eu fico cansada do dia e tudo, eu falo, putz, hoje tem o curso, aí dá aquele cansaço, eu falo, não, vamos lá, porque eu sei que passou 10 minutos, eu já esqueci meu cansaço, sempre é bom, sempre é maravilhoso. Que bom, que bom. Pensei que tinha sido meio fúnebre, eu perguntei como é que foi, todo mundo sério, calado.
Ai, que Sempre horror, muito não vou bom. falar então. Eu também Fala. gostei muito. Interrompeu aí? Pode falar, Aline. Eu também gostei. Estava um pouco até ansiosa para ter uma aula só com você, que você ainda não tinha falado. Estava sempre com alguém, né? Você convidando. Foi muito bom, gostei. E essa com exercício foi super bacana. Que bom. Quem mais quer compartilhar? Eu quero, Beto. Uma coisa assim que eu senti e que, enfim, de qualidade, né, e de oportunidade, assim, são esses retornos depois que a gente se junta, né? Você, na sua dinâmica, pela sua experiência, você tem você faz com que tenha esse acolhimento pós-sala, né? E aí a gente consegue fazer essas trocas e eu acho que aí tem um lugar que você estimula, né? Você cutuca e tal, e isso faz com que tenha esse movimento. Então, nas aulas anteriores que eu participei, eu senti um pouco dessa falta, desse compartilhar depois que volta dos grupos, né? Então, eu acho que essa mesclada, essa possibilidade de trazer um pouco do que acontece no grupo, ela é rica, né? Ela envolve mais a gente. Tanto que a hora, para mim, agora, apesar de eu ter começado um pouquinho mais tarde, porque eu atrasei, mas voou, né? Passou muito rápido. É isso. Legal. Legal. Obrigado por compartilhar também. Mais alguém quer falar? Uma última voz para a gente fechar? Ó, quem não falou ainda, falou pouco. A Lília, o Lindomar fala bastante, hoje está mais caladão. A Cláudia falou pouco, a Helena falou pouco. Estou me controlando. O exercício de escuta empática está vindo até agora, então. Bom, muito bom. Alguém quer falar? Senão a gente vai fechar. Última fala? Quem vai? Eu gostei bastante, assim, acho bem legal o grupo, conversa no grupo, foi bem divertido, bem diferente, assim, eu gostei bastante. Bem na prática, assim. Legal. Muito bom, então, gente. Legal. Então, boa noite, bom descanso. Até a próxima terça. Assistam o vídeo. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, valeu. 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 Boa noite, gente. Valeu. Já pode tirar a gravação.